Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Já quero lembrar vocês que a aula, da passadeira desse jogo de cozinha corações já está disponível no canal. Vou pedir para vocês acompanhar a playlist, eu estou deixando o link aqui e logo abaixo na descrição do vídeo também, para você acompanhar a aula. Hoje eu vou trazer para vocês todas as explicações do tapetinho menor. Gente, como é a mesma explicação, o tapetinho inicia com a mesma quantidade de correntinhas que a passadeira, fica na mesma largura que a passadeira, só muda o comprimento e a quantidade de corações aqui. Eu vou deixar a mesma gravação aí para vocês acompanhar, tá joia? Só que eu vou trazer todas as dicas, da quantidade de materiais que eu gastei, já está passando aqui no rodapé do seu vídeo, e a quantidade de bloquinhos que nós ficamos aqui, olha, na lateral menor e na lateral maior, tudo certinho para vocês. A quantidade de carreiras que eu trabalhei também no meu tapetinho menor. Aqui também eu já fiz assim, olha, coloquei um outro fio, é o mesmo código, porém muda, gente, o lote. Olha a diferença que dá na nossa tonalidade de cor. Então, eu fiz assim propositalmente para mostrar para vocês ficarem atentos também na hora de comprar o material para fazer um jogo de cozinha, ou um trabalho grande. Comprar tudo do mesmo lote. Mesmo que seja o mesmo código, mudando o lote dá uma diferença bem pouquinho, olha, no seu trabalho, tá joia? Então, eu vou pedir para vocês, se você não acompanhou a aula da passadeira, para você ir lá acompanhar. E hoje eu deixo para vocês aí disponível todas as dicas para você confeccionar o seu tapetinho menor, então, tá joia? Bom, vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Lembrando que você pode trabalhar no fio 6 ou no fio 4 também, tá? Eu estou usando o fio 8. Vamos iniciar aqui a nossa peça com um total de 79 correntinhas a contar, olha, a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pedir para vocês trabalharem essas correntinhas moderadamente, nem muito justinha e nem muito soltinha, tá? Para que seu trabalho siga bem retinho do início até o final. Se não conseguir trabalhar dessa forma, moderadamente, use uma agulha de numeração maior para executar essas correntes iniciais e depois você retoma o trabalho com a agulha de 3,5, tá joia? Então, vamos lá, eu vou completar aqui 79 correntes. 76, 77, 78, 79 correntes trabalhadas. Estamos assim. Vou dar uma alongada para trazer as explicações para vocês. A partir de agora, parei aqui com 79 correntes. Se você quiser a sua peça maior, ou seja, com um coração a mais, a gente inicia lá com 2 corações, depois 3 corações, 2 e 3. Se você quiser a sua peça maior com um coração a mais, você vai acrescentar, a partir de agora, 24 correntes. A cada 24 correntinhas acrescentadas, você terá um coraçãozinho a mais aqui na sua peça. Aí você vai iniciar com 3 corações, depois 4, 3, 4, 3 e 4. Eu iniciei com 2, depois 3, 2, 3 e 2, tá joia? Eu não acrescentei as 24, então eu começo com 2 corações. Se você quer maior, a cada 24 correntinhas que você acrescentar a partir de agora, você terá um coração a mais. E não muda o gráfico, é só você acrescentar ou diminuir correntinha, tá? Se quiser menor, tira 24 correntes. Feito isso, acrescentou ou não, segue a aula normalmente. Laça o fio e vamos deixar aqui para trás, olha, 4 correntinhas já trabalhadas, tá? Não conte a laçada da agulha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu vou lá na minha 5ª corrente, só na alcinha de cima, um ponto alto. Acrescentando ou não, esse é o procedimento. Vem na próxima correntinha, um ponto alto, ou seja, você vai trabalhar um ponto alto para cada correntinha trabalhada. Tá joia? Vou adiantar aqui a minha peça e já volto mostrando para vocês com quantos pontos nós ficamos nessa primeira carreira. Para você que acrescentou, você vai ficar sempre com 24 pontos a mais, tá? Então, vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já estou no total de 70 pontos altos, olha, sempre pegando aqui, olha, na argolinha, tá? Eu pego sempre na argolinha de cima, 71 pontos altos, próxima, 72, sempre pegando na alcinha de cima, tá? Aqui, 73, 74, 75 e 76.
76 pontos altos nós ficamos nessa nossa primeira carreira da nossa peça. Você que acrescentou 24 pontos, você sempre vai ficar com a quantidade a mais, não se esqueça disso. Porém, um coração a mais também, dependendo da quantidade que acrescentou. Então, 76 pontos altos nessa nossa primeira carreira. Próxima carreira, sempre vamos subir aqui, olha, 2 correntes no início, equivale a 1 ponto alto. Para virar o trabalho, você vai virar dessa forma aqui, ó. Virou, pronto. Nós vamos ter uma margem aqui de 4 pontos. As 2 correntes já contam como o primeiro, eu venho no próximo ponto, olha, as 2 correntes estão sobre esse primeiro ponto, eu venho no próximo, o meu segundo ponto alto. Aqui no próximo, o terceiro, e no próximo, o meu quarto ponto. Sempre vamos ter essa margem do começo ao fim. Então, é ideal sempre você subir 2 correntes e virar da forma que eu expliquei, para que siga retinha aí a sua peça, olha. Mas a peça segue retinho do começo até o fim. Bom, então vamos lá. Fiz aqui a minha margem de 4 pontos, agora nós vamos começar os nossos bloquinhos vazios. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo um alto. Já tenho um bloco vazio aqui. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo um alto. Já é meu segundo bloquinho vazio. É o crochê filé, então sempre teremos bloco vazio ou bloco cheio, tá? 2 correntes, pulo 2 pontos e no próximo um pontinho alto. E seguimos assim até o final. E lá no final da carreira também teremos a nossa margem de 4 pontos. Vou adiantar minha peça e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira dos nossos bloquinhos vazios. 2 correntes, vou pular 2 pontos e no próximo um alto. É meu último bloco. Porém, esse ponto aqui, olha, já é o primeiro dos 4 da lateral. Me restaram 3 pontos. Então, eu venho no próximo, é o meu segundo ponto da lateral. No próximo, o terceiro. E aqui no meu último ponto, olha, que é onde a gente fez aquela curvinha, naqueles pontinhos que a gente deixou pra trás, um ponto alto, bem no pezinho da última correntinha, ou seja, meu quarto ponto da minha lateral aqui. 4 pontos de cada lado, ok? E aqui nós ficamos no total de 26 blocos vazios, tá joia? 26 bloquinhos para você que iniciou com a mesma quantidade de correntinhas que eu. Bom, a nossa próxima carreira, sempre que for iniciar uma carreira, vamos estar subindo, olha, 2 correntes, que é a altura do nosso próximo ponto alto, tá? Da próxima carreira. Vira o trabalho dessa forma e sempre vai sobrepor os outros 3 pontos aqui da lateral. As 2 correntes já faz parte do primeiro, que está em cima desse primeiro. Eu tenho mais 3. Então, eu venho no próximo, olha, um ponto alto, no próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. Contando com as 2 correntes iniciais, 4 pontos da nossa lateral, sempre dessa forma, tá? Nessa terceira carreira aqui, nós vamos ter um total de 7 blocos vazios. Blocos vazios sempre vão ser 2 correntes e ponto sobre ponto. Já tem um bloco vazio, é o gráfico do crochê filé, tá? 2 correntes e ponto sobre ponto. Já é o segundo bloco. Sigo assim até completar 7 blocos vazios. E aqui, meu 7º bloco, ponto sobre ponto. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos vazios. Normal para você que acrescentou ou diminuiu. Agora, nós vamos fazer um bloco cheio. O bloco cheio, a gente sempre acrescenta, olha, o espaço de correntinha com 2 pontos altos. 1 e 2. E ponto sobre ponto. Então, eu tenho aqui um bloco cheio, que são um total de 4 pontos. Vou fazer novamente 7 blocos vazios. Então, 2 correntes e ponto sobre ponto. Já é meu primeiro bloco vazio. 2 correntes e ponto sobre ponto já é o segundo. Sigo assim até completar 7 blocos. Completando aqui meu 7º bloco vazio, sempre com 2 correntes e ponto sobre ponto, tá? Sempre esse mesmo padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Novamente um bloco cheio, então eu preencho espaço com 2 pontos, 1 e 2. E ponto sobre ponto, ficando com um total de 4 pontos aqui no meu bloco, olha, um bloco cheio. Esses blocos cheios aqui é o pezinho do nosso coração, tá joia? E agora, para finalizar, 7 blocos vazios e os 4 pontos da lateral. Então, 2 correntes, ponto sobre ponto, já é meu primeiro bloco. 2 correntes, ponto sobre ponto, já é o segundo.
duas correntes e ponto sobre ponto, já aqui, olha, no primeiro ponto do bloco de 4 pontos da lateral. E eu fiquei com 7 blocos. Depois do bloco cheio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu completo os 3 pontos restantes, olha, para estar concluindo os 4 pontos da minha lateral. Aqui o terceiro e o quarto, olha, sempre no pezinho, daquelas duas correntinhas que a gente sobe, olha, no início de cada carreira, bem no pezinho da segunda. O meu quarto e último ponto da carreira, meu bloco aqui, né, a lateral de 4 pontos. Estamos dessa forma aqui. Vamos subir duas correntes iniciais, altura do primeiro ponto, virar o trabalho e sobrepor os outros 3 pontos da lateral. Prontinho, concluí aqui os 4 pontos da minha lateral. Agora, nós teremos nessa carreira aqui um total de 6 blocos vazios aqui no início. Então, eu já expliquei para vocês, bloco vazio é sempre duas correntes e ponto sobre ponto. Já é meu primeiro bloco. Duas correntes, ponto sobre ponto, e sigo assim até eu completar 6 blocos vazios. Completei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós teremos que ter aqui um total de 3 blocos cheio. Então, eu já vou preencher esse daqui, olha, com 2 pontos, 1 e 2. Chegando aqui onde eu tenho meu bloquinho cheio, que são os 4 pontos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto nos 4. Completei aqui, ponto sobre ponto, e no bloquinho que eu tenho à frente, eu também preencho ele com 2 pontos, 1 e 2, e ponto sobre ponto. Então, nós ficamos aqui no total de 3 blocos cheios, olha, que dá um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Tá joia? Bom, agora nós teremos aqui um total de 5 blocos vazios. Entre um coração e outro que estamos formando, agora nessa carreira teremos 5 blocos, tá? Na primeira carreira que está formando o nosso coração, entre um e outro, tivemos 7 blocos vazios. Nesta carreira, entre um coração e outro que está se formando, teremos 5 blocos vazios. Então, vamos lá. Duas correntes e ponto sobre ponto já é o meu primeiro bloco. Finalizando aqui, meu quinto bloco vazio, duas correntes e ponto sobre ponto. Fiquei dessa forma, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu repito os 3 blocos cheios, que dá um total de 10 pontos. Então, eu venho no intervalo, preencho com 2 pontos, 1 e 2. E sigo, olha, contando, já tenho 3. Nos 4 pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. 1, 2, 3 e 4. Então, eu já tenho aqui um total de 7 pontos altos. No bloquinho que eu tenho à frente, eu preencho ele também com 2 pontos, já tenho 8 e 9. E ponto sobre ponto, meu 10º ponto. 3 bloquinhos cheios, certo? Para finalizar agora a nossa carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos vazios e os 4 pontos da lateral. Duas correntes, ponto sobre ponto, já é o primeiro bloco. Finalizando aqui, meu último bloco, duas correntes, ponto sobre ponto. Fiquei no total de 6 blocos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, eu completo aqui, olha, meus pontos da lateral, que me restam 3. 1, 2... E o terceiro, gente, olha, sempre aqui no pezinho da segunda corrente, aquelas duas correntinhas que a gente sobe lá no início de cada carreira, tá? Meu quarto e último ponto. Então, vai seguindo bem retinho aqui a nossa peça. Vamos iniciar a próxima carreira, sempre subindo as duas correntes e virando o trabalho dessa forma aqui. Sobrepõe sempre os 3 restantes. E nessa carreira, nós teremos um total de 5 blocos vazios aqui no começo. Então, duas correntes, ponto sobre ponto, já é meu primeiro bloco. Sigo com a repetição. Duas correntes, ponto sobre ponto, já é o segundo bloco. E aqui, meu quinto bloco vazio. Ficamos dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer um total de
1, 2, 3, 4, 5 blocos cheio. Então, eu vou preencher esse daqui com 2 pontos, que está vazio, 1 e 2. Nos demais pontos, que são os 10 pontos da carreira anterior, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Finalizei aqui meu último ponto, sobrepondo ponto sobre ponto da carreira anterior, e aqui à frente, que eu tenho um bloco vazio, olha, eu preencho ele. 2 pontos e ponto sobre ponto. Nós ficamos aqui num total de 16 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entre um bloco e outro de 16 pontos agora, teremos 3 blocos vazios, 2 correntes e ponto sobre ponto. Duas correntes e ponto sobre ponto, 3 blocos vazios. Agora, nós vamos repetir a sequência de 16 pontos, ou seja, 5 blocos cheios. Eu preencho o espaço com 2 pontos, 1 e 2. Os 10 pontos da carreira anterior, eu vou sobrepor ponto sobre ponto. Finalizando aqui, meu último ponto que eu estou sobrepondo, e agora, no bloquinho à frente, eu preencho 2 pontos e ponto sobre ponto, ficando no total de 16 pontos. Para finalizar agora, 5 blocos vazios e os 4 pontos da lateral. Então, 2 correntes, ponto sobre ponto, já é meu primeiro bloco. E aqui meu último bloco, 5 blocos vazios. 1, 2, 3, 4, 5, e agora eu completo os 3 pontos restantes da nossa lateral. Completei aqui, vou dar início à próxima carreira, olha, nossa peça está dessa forma aqui, certo? Sempre subindo as 2 correntes iniciais, que faz a vez de um ponto, viro o trabalho e sobrepõe os outros 3 pontos da lateral. Essa carreira aqui agora é bem fácil, tá? Já fiz aqui os 4 pontos, nós vamos repetir a mesma sequência da carreira anterior. 5 blocos vazios, 16 pontos altos, sendo ponto sobre ponto, 3 blocos vazios, 16 pontos, 5 blocos vazios e os 4 pontos da lateral. É exatamente igual à carreira anterior, é só repetir. 2 correntes, ponto sobre ponto, já é meu primeiro bloco vazio. Finalizando aqui meu quinto bloco vazio, 2 correntes, olha, ponto sobre ponto. Já aqui no primeiro, dos 16 pontos dos nossos blocos cheios, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui já é o primeiro, olha, eu sobreponho ponto sobre ponto nos demais, ficando igual à carreira anterior, com 16 pontos. Finalizando aqui meu último ponto, o 16º, 16 pontos, repetindo o mesmo procedimento da carreira anterior. Entre um bloco e outro, 3 blocos vazios, vamos repetir também. Repeti aqui meus 3 blocos vazios, igual à carreira anterior, agora eu repito a sequência de 16 pontos, ponto sobre ponto. Bom, repeti aqui a sequência de 16 pontos da carreira anterior, e agora são os 5 blocos vazios e os 4 pontos da lateral, exatamente igual à carreira anterior. Finalizando aqui meu último bloco, 5 blocos vazios, olha, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu estou sobrepondo já os meus pontos da lateral, o segundo, o terceiro e o quarto, lembrando mais uma vez, sempre no pezinho da segunda corrente. Finalizamos mais uma carreira. Próxima carreira, subimos as 2 correntes, vira o trabalho e sobrepõe os pontos da nossa lateral. Bom, pessoal, nessa carreira nós teremos aqui no início 3 bloquinhos vazios. Uma dica bastante importante que eu quero trazer para vocês. Toda vez que a gente for finalizar o coração, que é nessa carreira, você vai dar início aos próximos corações, que é o que a gente vai começar agora.
E se eu iniciei com 2 corações, agora eu terei 3. Você sempre vai ter, na próximas vezes que for iniciar o coração, um a mais. Eu iniciei com 2, então agora eu vou começar aqui, eu vou iniciar 3. Se você iniciou com 3, agora você vai ter 4. Se você iniciou com 5, agora você terá 6. Sempre um a mais, tá joia? E sempre vai dar início aos próximos corações quando finalizar os corações aqui que estão se formando, tá vendo? A gente vai finalizar eles agora. Então, são 3 blocos vazios agora nessa carreira, então 2 correntes e ponto sobre ponto, já é meu primeiro bloco. E aqui, 2 correntes e ponto sobre ponto, o meu terceiro bloco vazio. Agora, eu vou preencher esse espaço com 2 pontos, vou fazer um bloco fechado, um bloco cheio e ponto sobre ponto. Sempre que for um bloco cheio, a gente vai preencher o espaço, tá? Então, eu fiquei com 4 pontos, um bloco cheio, é o início dos meus próximos corações. Deixa eu mostrar pra vocês, aqui na minha peça finalizada, olha só. 2 corações, e agora, onde eu estou com vocês, é aqui, olha. Estamos dando início aos próximos corações. Se na carreira anterior eu tinha 2, agora eu terei 3. Tá vendo aqui, olha, esse bloquinho fechado? Os 4 pontos é o início dos próximos. E esse aqui a gente vai finalizar ele agora, olha. Bom, feito isso, então, bloquinho fechado. Agora eu vou fazer um bloco vazio, 2 correntes e ponto sobre ponto. Vou fazer aqui agora uma sequência de 7 pontos altos. Olha, fiz o bloco vazio, vou fazer uma sequência de 7 pontos, esse já conta como primeiro. Veio no próximo o segundo. No próximo, o terceiro, até completar 7, tá? Aqui, meu quarto ponto. O quinto. O sexto. E o sétimo. Fiz uma sequência de 7 pontos, finalizando meu coração. Um bloco vazio, que é 2 correntes, pulo 2 pontos, um ponto alto no próximo, um vazio. E mais uma sequência de 7 pontos, esse já conta como primeiro. No próximo, o segundo, aqui meu terceiro ponto, o quarto, o quinto, o sexto, e aqui sobre o meu último ponto da base, o 7º ponto. E assim, nós finalizamos esse coração aqui, olha só, certo? Estamos já dando início aos próximos. Agora, eu tenho à frente 3 blocos vazios. Eu vou fazer um vazio e um cheio e um vazio. Então, 2 correntes, ponto sobre ponto. Agora, eu faço um bloco cheio, que é 2 pontos altos no intervalo. E ponto sobre ponto, um bloco cheio. E agora, eu faço um vazio, que são 2 correntes e ponto sobre ponto. Então, a nossa sequência ficou um bloco vazio, um bloco cheio, um bloco vazio. Agora, eu vou repetir aqui, olha, a finalização dos meus corações. 7 pontos, um bloco vazio, 7 pontos. Esse já conta como o primeiro, vem no próximo o segundo, no próximo o terceiro, até completar um bloco de 7 pontos. Completando aqui, 7 pontos altos, ficamos assim. Agora, um bloco vazio, é 2 correntes, pulo 2 pontos, ponto sobre ponto. E na sequência, mais um bloco de 7 pontos. Esse já conta como primeiro, no próximo, segundo. E aqui, meu 7º ponto. Finalizei meu segundo coração aqui que eu tenho, certo? 7 pontos, um bloco vazio, 7 pontos. Agora, eu finalizo um bloco vazio, 2 correntes, ponto sobre ponto. Tem que ficar igual lá no início, tá, gente? Aqui a gente fez, olha, um vazio, um cheio e 3 vazios. Então, eu já fiz um vazio, agora um cheio, preencho o espaço com 2 pontos. E ponto sobre ponto. Fiz um cheio. E me restou ali apenas fazer os 3 vazios, olha, e os 4 pontos da lateral. Então, 2 correntes, ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. 3 blocos vazios, certo? E agora, os meus 4 pontos da lateral, já tenho um, aqui o segundo, o terceiro e o quarto, novamente, relembrando, sempre, olha, no pezinho da segunda corrente. Mais uma carreirinha,
finalizada aqui juntinho com vocês e já estamos dando início aos nossos próximos corações, tá? É o biquinho do nosso coração. 1, 2 e 3. Bom, aqui eu vou dar início à próxima carreira já subindo as duas correntes, vou um pouquinho mais rápido, tá? Viramos o trabalho e vamos sobrepor os outros pontos da nossa lateral aqui, completando 4 pontos sempre, tá, gente? Aqui o terceiro e aqui o quarto. Nessa carreira agora, nós teremos aqui um total de 2 blocos vazios aqui no início já. 2 correntes, ponto sobre ponto, já é meu primeiro bloco. Fiz aqui o meu segundo bloco vazio e agora teremos 3 blocos cheios. Vocês sempre têm que reparar que nós estamos preenchendo nossos corações que estão surgindo agora. Então, iniciamos com 4 pontos, depois temos 10 pontos, depois 16 pontos, repetimos. É a mesma sequência, tá? Só muda a posição do coração. Então, agora, preenchendo o nosso coração, 3 blocos vazios, que dá um total de 10 pontos. Esse já conta como o primeiro. Preencho o espaço com 2 pontos. Já tenho 3. Vou sobrepor os 4 pontos da carreira anterior. Então, aqui o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. No intervalinho que eu tenho à frente, eu preencho com 2 pontos. Então, o oitavo e o nono. E ponto sobre ponto, 10 pontos altos. Tudo que fizemos aqui, nessa pontinha do coração, nós vamos repetir aqui e aqui. São 3, tá? Bom, na sequência agora nós vamos fazer 5 blocos vazios, olha, passando por cima desse coração que a gente finalizou. Então, 2 correntes, pulo 2 pontos, ponto sobre ponto, já é o primeiro. 2 correntes, pulo 2 pontos, ponto sobre ponto, já é meu segundo bloco vazio. 2 correntes, vou pular esse espaço que eu tenho, ponto sobre ponto, já é o terceiro bloco. 2 correntes, pulo 2 pontos, ponto sobre ponto, já é meu quarto bloco vazio. E 2 correntes, pulo 2 pontos que eu tenho à frente, 1, 2, e ponto sobre ponto. 5 blocos vazios, fica em cima do nosso coração que finalizamos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, 3 blocos cheios, que é o início do nosso coração aqui, que dá um total de 10 pontos. Preencho o espaço com 2 pontos. Ponto sobre ponto nos 4 pontos aqui que eu tenho da carreira anterior. Já repetindo com vocês, olha, o mesmo procedimento que fizemos aqui no início desse coração. Já tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, o sexto e o sétimo. No espaço que eu tenho à frente, eu preencho com 2 pontos, então o oitavo e o nono, e ponto sobre ponto, 10 pontos altos. Certo? E agora, aqui, sobre o nosso coração, que finalizamos, 5 bloquinhos vazios. 2 correntes, pula 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 correntes, pulo 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 correntes, pulo espaço, ponto sobre ponto. 2 correntes, pulo 2 pontos, ponto sobre ponto, já é meu quarto bloquinho vazio. 2 correntes, 1 e 2. Pulo 2 pontos, ponto sobre ponto. Meu quinto bloco vazio. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu faço a sequência de 3 blocos cheios, que dá um total de 10 pontos. Então, vamos preencher o espaço com 2 pontos. Trabalhar ponto sobre ponto nos demais. Trabalhei aqui ponto sobre ponto, no intervalo 2 pontos. Já é o oitavo e o nono. E aqui, olha, ponto sobre ponto, o décimo. 3 blocos cheios, 10 pontos altos. E aqui agora, olha, 2 blocos vazios e os 4 pontos. Vou finalizar e já retorno com vocês. 2 correntes, ponto sobre ponto. Finalizei aqui minha carreira e estamos dessa forma aqui. Já abrindo os nossos 3 corações, certo? Já vou subir as 2 correntes, virar o trabalho, sobrepor os 4 pontos da lateral. Já tenho 1, trabalho os 3 seguintes. Bom,
Já fiz aqui os meus 4 pontos da lateral. Nessa carreira agora teremos apenas um bloquinho vazio aqui no início. Então, 2 correntes e ponto sobre ponto. Um bloco vazio. Agora, nós vamos ter aquela sequência de 16 pontos altos, ou seja, 5 blocos cheios. Então, eu vou preencher esse espaço com 2 pontos, 1 e 2. Vou trabalhar ponto sobre ponto nos demais, nos 10 pontos que eu tenho da carreira anterior. Trabalhei aqui ponto sobre ponto, e agora eu tenho um bloco vazio à frente, eu trabalho 2 pontos altos, preenchendo ele, 1 e 2. E ponto sobre ponto, ficando num total de 16 pontos altos, certo? Olha, dessa forma aqui. Entre um bloco e outro agora, de 16 pontos, teremos 1, 2, 3 blocos vazios. Então, 2 correntes, ponto sobre ponto. Finalizando aqui, ponto sobre ponto, e eu fiquei no total de 3 blocos vazios. 1, 2, 3. Agora, eu faço aquela sequência de 16 pontos, preenchendo o espaço com 2 pontos, 1 e 2. Já tenho um total, olha, de 3 pontos altos. Sobreponho ponto sobre ponto, nesse bloco de pontos da carreira anterior. Trabalhei aqui ponto sobre ponto, tenho espaço à frente, eu trabalho 2 pontos altos, preenchendo esse bloco, e ponto sobre ponto. Completei aqui o meu bloco de 16 pontos altos. Entre um bloco 16 pontos e outro, 3 blocos vazios. Então, 1, 2, 3 vazio, tá? 2 correntes e ponto sobre ponto. Completei aqui 3 blocos vazios e agora eu faço a sequência de 16 pontos, tá joia? Eu vou adiantar e já retorno com vocês. Preenchemos aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto. Esse penúltimo bloquinho, 2 pontos e ponto sobre ponto. Já completei aqui meu bloco de 16 pontos. Agora, vamos finalizar com um vazio e os 4 pontos na lateral. A gente sempre finaliza, olha, exatamente como a gente iniciou, tá joia? Então, um bloco vazio, duas correntes e ponto sobre ponto. Tenho um bloco vazio e os 4 pontos da lateral. Já tenho um, aqui o segundo, o terceiro e o quarto. E a nossa carreira está dessa forma aqui. Próxima carreira é muito fácil, é a mesma sequência que fizemos na carreira anterior. 2 correntes, vira o trabalho, sobrepõe os pontos da lateral e repete a carreira anterior tudo novamente. Bloco vazio, 16 pontos, 3 blocos vazios, 16 pontos, 3 vazios novamente, 16 pontos, um vazio e os 4 pontos. Então, para adiantar a nossa aulinha, eu vou adiantar essa carreira que é exatamente igual à anterior, já retorno com vocês. Bom, pessoal, acabei de finalizar aqui minha carreira, repetindo exatamente a mesma sequência da carreira anterior, tá? Bloco vazio, 16 pontos, 3 blocos vazios, 16 pontos, 3 vazios novamente, 16 pontos, um vazio e os 4 pontos da lateral. Tá joia? Bom, próxima carreira, vamos subir, né, as 2 correntes iniciais e virar o trabalho. Estou sobrepondo aqui os outros 3 pontos da lateral, e nessa carreira agora nós vamos começar a diminuir o nosso coração, ou seja, finalizar, né? Fechar os nossos 3 corações aqui. Então, como eu já tenho um coração aqui no início, olha, eu vou fazer um bloquinho vazio, 2 correntes, ponto sobre ponto, e os 7 pontos, tá? Lembra que a gente, para finalizar, fazer a curvinha do nosso coração, olha, são 7 pontos? 7, um bloco vazio e mais 7. Então, esse aqui já conta com o primeiro, eu faço mais 6 na sequência. Então, aqui o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. 2 correntes, é um bloco vazio agora, pulo 2 pontos, no próximo um alto. Fiz um bloco vazio e agora mais 7 pontos. Esse já é o primeiro, aqui o segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto
e o meu 7º ponto. Então, aqui eu já finalizei um coração, são 3, tá? Aqui nós temos uma sequência de 3 corações. Nós vamos repetir isso que eu fiz com vocês agora nos outros 2. Então, 7 pontos, um bloco vazio mais 7 pontos. Entre um e outro, nós vamos fazer um bloco vazio. Então, 2 correntes, ponto sobre ponto, um bloco vazio. E um bloco cheio, que esse bloco cheio já é o início dos próximos corações. Então, eu preencho com 2 pontos e ponto sobre ponto. Um bloco cheio. Novamente, um bloco vazio, ponto sobre ponto. E agora, a sequência, 7 pontos, um bloco vazio e mais 7 pontos. Repetindo o que fizemos nesse primeiro coração aqui, tá? Então, eu vou repetir e já retorno. Aqui já é o primeiro, o segundo. E aqui o 7º. Uma sequência de 7 pontos, um bloco vazio, 2 correntes, pulo 2 pontos, no próximo, um alto. E mais uma sequência de 7 pontos, esse já é o primeiro, aqui o segundo. Aqui meu 6º ponto, e aqui o 7º. Já repeti com vocês pela segunda vez, tudo que fizerem em um coração, olha, a gente repete no próximo. Agora, é um bloco vazio, um bloco cheio e um bloco vazio. Então, um vazio, 2 correntes, ponto sobre ponto. E agora, é um bloco cheio, eu preencho o espaço com 2 pontos. E ponto sobre ponto, um bloco cheio. Fiz aqui os 4 pontos, então, do bloco cheio, agora é um bloco vazio, 2 correntes, ponto sobre ponto. E agora, eu repito novamente aquela sequência de 7 pontos, um bloco vazio e 7 pontos. Vou repetir aqui para adiantar e já retorno. Bom, pessoal, repeti aqui a sequência, 7 pontos, um bloco vazio, 7 pontos. E agora é um bloco vazio, já fiz as 2 correntes e ponto sobre ponto. E agora eu concluo aqui os pontos da minha lateral. Concluí aqui a minha lateral e agora, gente, é só repetição. Eu vou explicar pra vocês a partir de qual carreira você vai subir no marcador e dando sequência, tá? Eu vou pedir pra vocês colocarem um marcador. Se você não tem marcador, pode ser um grampo ou um fiozinho de outra cor, tá? Lá na 4ª carreira, a contar, olha, da primeira carreirinha que eu fiz juntinho com vocês. 1, 2, 3, 4. Essa carreira aqui é onde a gente tem esses blocos de 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 blocos vazios. 10 pontos. E aqui no início, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vazios, 4 pontos da lateral, né? E aqui no final, 6 vazios também e os 4 pontos. A partir de agora, essa carreira que nós vamos iniciar é exatamente igual a esta. Vamos subir as 2 correntes iniciais, virar o nosso trabalho, sobrepor os 4 pontos da lateral, já temos um. Nós vamos fazer os outros 3. Feito aqui, então, os 4 pontos da minha lateral, é só você olhar o que foi feito lá na 4ª carreira. Olha, o marcador ficou do outro lado, você pode arrumar outro marcador e colocar desse lado aqui também para você não se perder. 1, 2, 3, 4, na 4ª carreira. Tudo que foi feito na 4ª carreira, vamos estar repetindo nessa carreira agora. É só ir subindo o marcador. Depois que repetir essa carreira, você vai subir o marcador para a próxima, repetir tudo que foi feito na próxima, depois na próxima, e só vai subindo o marcador e trabalhando. Quantas carreiras você desejar aí na sua peça. Então, o que foi feito na 4ª carreira? Os 6 blocos vazios, 10 pontos, é o que eu vou fazer aqui agora. Terminou essa carreira? Vira o trabalho, sobe o marcador, repete tudo que foi feito na próxima. É só isso agora, tá? Só repetição. Eu vou seguir repetindo a minha. E eu já volto aqui com vocês, mostrando quantas carreiras eu trabalhei, quantas carreiras de corações eu fiquei. Olha, formei aqui os 2 corações, finalizei os 3 corações e vou dar início nos 2 corações novamente. Eu já dei início aqui com vocês. É só ir repetindo, vai formar os 2 corações, depois os 3 novamente e assim por diante. É só você ir subindo a sua marcação, seja lá o que você tiver, grampo, fio de outra cor, marcador. O importante é você marcar essa 4ª carreira e só ir subindo o marcador e trabalhando a sua peça, tá joia? Vou adiantar a minha e já retorno aqui juntinho com vocês. Reparem, olha, que nosso trabalho, ele sempre segue 2 corações aqui completos
e depois na sequência 3 corações. Eu estou aqui em 2 corações, finalizando juntinho com vocês, tá? Vou finalizar aqui meu coração, que ele fica com 7 pontos de cada lado, que dá a finalização do nosso coração. Você pode dar continuidade à sua peça até atingir a medida que você quer aí. E é um gráfico muito fácil, tá? É só seguir a repetição e subindo aqui o marcador, conforme eu expliquei pra vocês lá no início também. Bom, pessoal, e aqui no nosso tapetinho menor, então, eu trabalhei até aqui onde eu parei com vocês, um total de 46 carreiras, a contar desde a nossa primeira carreirinha aqui, ó, de pontos altos fechado, tá? Então, até aqui eu estou na carreira de número 46. Nós deveríamos começar aqui, ó, a criar outro coração. Não vamos, vamos fazer a diminuição aqui, a curvinha do nosso coração, para já fechar o nosso tapetinho. Caso você queira sua peça maior, é só dar continuidade e seguir aí o gráfico, tá? Eu fiquei aqui no tapetinho menor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 corações formados, tá joia? Pra mim ficou uma medida bacana. Se você quiser maior, é só você acrescentar e seguindo, né? Subindo o marcador e acrescentar mais corações. Só que agora nós estamos na carreira de número 46, que é essa daqui, olha, 16 pontos e 5 blocos vazios aqui no início. 1, 2, 3, 4, 5. Tá joia? Na próxima carreira agora deveríamos começar a formar outro coração. Não vamos, vamos fechar e depois carreira com bloquinho vazio e fechar com pontos altos. Como é a mesma explicação da passadeira, vou deixar vocês aí com as explicações e já retorno, tá joia? O ideal é que você termine, finalize a sua peça com 2 corações. Nós iniciamos com 2 corações, então deve finalizar lá com 2 corações também. Vamos finalizar esses 2 corações juntinhos, porque tem dicas aqui para me passar para vocês. Veja bem, a dica que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente sempre vai subir nos marcadores e repetindo, né, a sequência da carreira onde está o marcador. Porém, aqui como eu estou finalizando a minha peça, eu não vou repetir esses 4 pontos altos, aliás, perdão, esse bloco de 4 pontos. Por quê? Porque aqui eu estou dando início a mais um coração, e não é o que eu quero aqui. Eu não quero dar mais início ao coração, eu quero finalizar esse aqui. Então, eu vou seguir normal, eu vou ignorar esse bloco de 4 pontos e vou fazer o bloco vazio, assim como eu já fiz aqui. Faço o outro bloco vazio e os 7 pontos de cada lado, que é, olha, aqui a curvinha, né? Vamos dizer assim, do nosso coração. Eu vou fazer mais um bloco vazio aqui, ponto alto sobre ponto alto. Ou seja, 2 correntes, ponto sobre ponto. Eu estou com os 4 pontos da lateral e 1, 2, 3, 4, 5 blocos vazios. Finalizando o meu coração, tá? A minha carreira de finalização. Não estou dando seguimento, repetindo, pois eu não estou iniciando mais um coração. Tá joia? Agora, eu faço aqui, eu completo os 7 pontos. Já tenho um, aqui o segundo, o terceiro, aqui meu 4º ponto, o 5º, o 6º e o 7º. Feito aqui meus 7 pontos, vou fazer as 2 correntes de intervalo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntes, pulo 2 pontos e faço os 7 pontos restantes. Aí, agora sim, eu finalizo o meu coração. E não dei seguimento, né, a mais um coração ali atrás, conforme eu expliquei pra vocês, porque eu não quero fazer mais corações, eu quero finalizar este aqui, para que fique igual o início da nossa peça. Bom, feito aqui a finalização do meu coração, então, estamos assim. Na sequência, eu deveria fazer um bloco vazio e os 4 pontos, dando também início, olha, mais um coração. Então, eu não vou fazer também, eu vou ignorar. Somente no final, tá, gente? Vamos fazer esse procedimento, tá joia? Então, não vamos fazer esse pontinho aqui, esse bloco, aliás, e vamos fazer tudo ponto vazio, até chegar aqui no meu próximo coração e fazer os 2 blocos de 7 pontos. Então, aqui eu terei à frente 3 blocos vazios, 2 correntes, ponto sobre ponto, 2 correntes, ponto sobre ponto, e novamente, 2 correntes, ponto sobre ponto. E esse ponto aqui já é o primeiro,
do meu bloco de 7 pontos aqui do próximo coração, tá? Faço mais 6 na sequência. Completando aqui, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntes, pulo 2 pontos, 1, 2, e faço os 7 pontos restantes. E aqui meu 7º ponto. Feito isso, já dividi aqui meu coração também, fazendo aqui, ó, curvinha do nosso coração. E agora são aqui, olha, 5 blocos vazios. 1, 2, 3, 4 e 5. Que é o que eu tenho. 1, 2, 3, 4 e 5. E os 4 pontos da lateral. Tá certo? 2 correntes, ponto sobre ponto. Vou adiantar aqui, já retorno com vocês. Finalizei aqui meu último ponto, que são os 4 da lateral, e ficou dessa forma. Então, aqui, antes de iniciar o nosso coração, a gente tem toda essa carreirinha de blocos vazios, e depois toda a carreira de bloco fechado. É o que vamos fazer lá em cima agora. Uma carreira de bloquinhos vazios, e depois, para finalizar, a carreira de pontos fechado. Então, eu finalizei aqui essa carreira, finalizando o coração, não dei andamento aqui, ó, início a mais nenhum coração, estou finalizando. Mas eu trabalho normal aqui agora. Subo as 2 correntes, viro o trabalho sempre nessa posição, para facilitar na próxima carreira, e sobreponho os outros 3 pontos restantes, né? Que são os 4 pontos da nossa lateral sempre, desde o início até o final da nossa peça, conforme eu citei para vocês. Então, aqui eu estou sobrepondo os outros 3, as 2 correntes iniciais já contou como o meu primeiro ponto. 2 correntes e ponto sobre ponto. Só isso nessa carreira, tá? 2 correntes e ponto sobre ponto, somente bloquinho vazio. Quando chegar ali onde a gente tem os 7 pontos, nós vamos pular 2 pontos para que fique com um bloco vazio. Aqui, por exemplo, eu já cheguei aonde eu tenho o meu bloco de 7 pontos altos, fiz um ponto, 2 correntes, então eu pulo 2 pontos e no próximo um alto, ficando com um bloco vazio. Novamente 2 correntes, eu pulo os 2 pontos e no próximo um alto. E sigo 2 correntes, ponto sobre ponto. Quando eu tiver ponto à frente, será sempre assim, 2 correntes e pulando 2 pontos e no próximo um ponto. Tá joia? Vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, pessoal, já finalizei aqui a minha carreira. Ficamos num total de 23 bloquinhos vazios, assim como lá no nosso início, tá? A mesma quantidade de bloquinhos e os 4 pontos em cada lateral. Nossa próxima carreira agora, nós vamos fazer somente pontos altos. Então, eu já finalizei a carreira, subi as 2 correntes, vou virar a minha peça, sobrepor aqui os outros pontos. E, porém, agora não vamos mais fazer bloquinhos ali, tá? Vamos preencher tudo, o nosso trabalho com pontos altos. Pronto. Aqui eu já fiquei com os 4 pontos da lateral. Aonde for 2 correntinhas aqui de intervalo, nós vamos preencher com 2 pontos, tá? Mas quem preferir esses 2 pontos, eu até desmanchei aqui pra mostrar, eu fiz aqui por baixo, pegando por baixo os 2 pontos. Quem preferir, pode pegar na correntinha. Temos 2 correntinhas, olha, eu pego em uma, um pontinho alto. E na segunda correntinha, o mesmo procedimento. Olha, eu pego na argolinha, tá? Da correntinha e faço o ponto alto. São 2 pontos, um em cada correntinha. Aí fica certinho, bem parecido lá com o nosso início. Aonde tiver ponto alto, eu faço ponto sobre ponto. Novamente, eu tenho mais um espaço de 2 correntes, eu pego na correntinha, um ponto. E o segundo, na segunda correntinha, pegando na argolinha, olha só. O segundo. E ponto alto sobre ponto alto. Mas quem preferir, pode pegar os 2 pontos, assim, por baixo das correntinhas, tá joia? Então, é somente isso nessa carreira, somente ponto alto. Vou finalizar e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já estou finalizando a minha carreira somente com pontos altos, olha, conforme eu expliquei pra vocês, eu fiz 2 pontos altos, um em cada argolinha aqui
né? Correntinha de intervalo e ponto sobre ponto. Tem aqui meus últimos 4 pontos, que é da minha lateral, e eu vou sobrepor ponto sobre ponto. Então, nesta carreira aqui, a última carreira da nossa peça, antes de entrar com o bico, né, de acabamento, nós ficamos no total de 76 pontos altos, exatamente igual o início da nossa peça. Olha só, o último pontinho aqui, 76 pontos altos. Quero lembrar mais uma vez que você pode fazer a sua peça na medida que você desejar, tá? É só você dar seguimento, subir no marcador, conforme eu expliquei, e fazendo, né, confeccionando mais corações. Então, finalizamos aqui o nosso último ponto alto. Eu vou subir 2 correntes, que vai ser equivalente ao nosso primeiro pontinho baixo. E daqui eu vou trabalhar por toda essa lateral agora, essa maior aqui da nossa peça. Em cada carreira, nós vamos vir por trás do pontinho da carreira e fazer um pontinho baixo. Em cada divisão de carreira, que é bem em cima do pontinho alto, olha, nesse risquinho, no pezinho do pontinho alto, nós vamos ter também um pontinho baixo. Aí, logo aqui na sequência, eu tenho outra carreira. Então, por trás desse mesmo ponto alto que eu peguei no pezinho dele, eu devo vir por trás dele nessa carreira e um baixo. Nós vamos respeitar carreira a carreira e a divisão da carreira também. Então, uma carreira, um ponto baixo. Divisão da carreira, um baixo. Outra carreira, um baixo, divisão da carreira, um baixo. Aí você pega, olha, bem em ciminha do pontinho alto, um baixo. Aí eu tenho uma carreira por trás do ponto, um baixo. Divisão da carreira aqui, em ciminha, bem no pezinho do ponto alto, um baixo. E eu tenho outra carreira por trás do pontinho alto, olha, um baixo. Só isso, gente, por toda essa extensão, tá? Até o final. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês pra gente fazer aqui a nossa curva, tá joia? Bom, pessoal, aqui já estou finalizando. Fiz aqui um pontinho baixo na divisão da carreira. Vou fazer um ponto baixo sobre a próxima carreira, no pontinho alto. Mais uma divisão de carreira aqui, olha. Ponto baixo. E aqui é a minha última carreira, por trás do ponto, um baixo. Para finalizar totalmente, eu venho ainda no pezinho desse ponto alto, olha. Aqui foi onde nós iniciamos todo o nosso trabalho, tá? E faço um baixo. Agora sim, finalizei totalmente. Faço 2 correntes e vou virar a minha peça. Gente, nos 4 cantos da peça, é sempre esse mesmo procedimento que eu acabei de fazer aqui juntinho com vocês, tá? Então, eu tô fazendo esse canto, tem mais esse canto, o canto de cima e lá onde nós iniciamos. Fiz aqui o baixo, bem em cima do pontinho alto, 2 correntes. Eu volto no mesmo pontinho alto, olha, e faço um baixo, que já é desta lateral menor aqui, tá? Fiz no mesmo ponto alto, então, venho sobre o segundo ponto alto, essa sobrinha que eu já posso ir tecendo sobre ela, arrematando, um baixo. Próximo ponto alto, um baixo, eu vou pegando na argolinha, olha, em ciminha do pontinho alto. Um baixo, ponto baixo sobre cada ponto alto, até chegar lá no nosso próximo canto. E aqui, olha, fica certinho, tá? Quadradinho. Então, eu vou fazendo meus pontinhos baixos aqui, até chegar no meu próximo canto ali, e eu volto com vocês mais uma vez, tá? Para reforçar essa explicação aqui do canto da nossa peça. Bom, pessoal, olha só, aqui eu já mostrei pra vocês como que fica bem certinho, quadradinho. Já estou chegando aqui no final, tem mais um ponto alto, e esse daqui que é onde a gente fez aquela curvinha no início, tá? Então, um pontinho baixo sobre este ponto, e aqui o último. Eu faço bem no pezinho, olha, do cordão de correntinha, tá? Pra ficar bem retinho aqui, olha. Bem no pezinho do cordão da correntinha. Olha como que finaliza bem retinho. É meu último ponto. Aí, eu faço as 2 correntes de intervalo, vou virar a minha peça e começar a tecer nessa lateral maior agora. Então, eu venho nesse mesmo cordão de correntinha, olha, bem no pezinho onde eu fiz o último baixo. No mesmo lugar, eu faço já o primeiro baixo dessa lateral maior agora da minha peça, tá? Olha só. E começo a tecer. Então, eu fiz esse pontinho baixo bem no pezinho, eu venho por trás desse mesmo ponto, um baixo também. E agora, eu começo divisão da carreira, um baixo, e por trás do ponto alto da próxima carreira, um baixo, divisão da carreira, um baixo, por trás do ponto da próxima carreira, um baixo, e sigo assim. Quando chegar lá em cima, a curvinha deverá ser construída, né, confeccionada
da mesma forma que eu expliquei aqui pra vocês por 2 vezes, pra ficar dessa forma bem retinha a nossa peça, tá joia? Vou adiantar, já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando, aqui eu fiz também a outra lateral, exatamente igual eu expliquei pra vocês, tá? O cantinho aqui. E aqui eu estou finalizando meus últimos pontinhos baixos para chegar onde nós iniciamos aqui, olha, nós iniciamos com 2 correntinhas aqui iniciais. Eu tenho mais 1, 2 e 3 pontos a fazer ponto baixo, inclusive, foi nesse pontinho que a gente subiu as 2 correntes, mas nele ainda devemos fazer um ponto baixo também, tá? Então, eu faço um ponto baixo aqui, aqui mais um, já é o segundo. E aqui, sobre este último pontinho alto, onde subimos as 2 correntinhas, também, um pontinho baixo. Feito isso, agora sim, as 2 correntes de intervalo, e deveríamos virar e começar a fazer, olha, mais um pontinho baixo no mesmo ponto, mas já está pronto, que são as 2 correntinhas iniciais. Eu venho nas 2 correntinhas iniciais, bem no pezinho da segunda, e faço um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira, olha, passa por dentro, ok? Tudo certinho. Eu vou fazer mais uma carreirinha de ponto baixo. Então, daqui onde eu finalizei, eu subo 2 correntes, equivalente ao primeiro baixo. E agora, gente, olha, é só ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior. Então, é bem fácil, tá? Não precisa mais ficar pegando por trás do ponto, na carreira de ponto alto e na carreira de divisão aqui da carreira. É somente ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior, dando mais estrutura ainda aqui a nossa peça. Então, eu vou fazer toda essa lateral e chegando lá no canto, eu venho mostrando pra vocês como que nós vamos trabalhar nos cantinhos aqui da nossa peça. Bom, pessoal, aqui eu já cheguei aqui no meu canto, olha, vim trabalhando ponto baixo sobre cada ponto baixo em toda essa lateral. Cheguei aqui, vou fazer o último pontinho baixo que eu tenho. E logo aqui à frente, eu já tenho aqueles 2 cordão, né, de correntinha que a gente fez aqui na curvinha, olha. 2 correntinhas de intervalo. Eu entro aqui nesse intervalinho das 2 correntinhas e faço um baixo, 2 correntes novamente e mais um baixo no mesmo intervalo de 2 correntes. Fazendo aqui a nossa curvinha. Feito isso, é só seguir na lateral menor agora, ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. E chegando novamente lá no próximo canto, o mesmo procedimento, tá? Em todos os cantos. Naquelas 2 correntinhas de intervalo, olha, um baixo, 2 correntes e mais um baixo. Tá joia? Então, agora eu vou dar a volta em toda a minha peça e retorno finalizando juntinho com vocês. Bom, pessoal, já adiantei aqui também todos os cantos, né, da nossa peça. Fiz aqui meu último pontinho baixo e eu tenho aqui aqueles 2 cordão de correntinha, tá? De intervalo. Então, aqui dentro eu faço um baixo, 2 correntes e mais um baixo, pra gente poder finalizar totalmente aqui, olha, a nossa carreira, onde iniciamos com 2 correntinhas, que equivale ao primeiro baixo, um ponto baixíssimo. Tá joia? Estamos dessa forma aqui. Bom, pessoal, daqui mesmo onde acabamos de finalizar com baixíssimo, a gente tem esse pequeno espaço aqui, olha, antes aqui do nosso cantinho, tá? É o espaço que a gente precisa pra fazer aquela curvinha aqui depois, tá joia? Então, daqui mesmo a gente vai iniciar com 3 correntes, altura de um ponto alto. Eu preciso ter um bloco de 5 pontos aqui. Então, as 3 correntes é o primeiro. Eu venho no próximo ponto baixo e faço o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro, um ponto alto sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Aqui no próximo, o quarto. E no meu próximo ponto, o quinto ponto alto. Já tenho aqui meu primeiro bloco de 5 pontos altos. Faço 3 correntes de intervalo e vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3 e no próximo, mais um bloco de 5 pontos. 1, 2, 3. Como eu estou trabalhando com o fio 8 e meu ponto é bem justo, dificulta pra mim, olha, na próxima carreira, tá? Meu ponto, ele é bem apertadinho. Bom, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, 3 correntes, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, e inicio mais um bloco de 5 pontos, até o final dessa nossa lateral, tá? Vou trabalhando com vocês assim, até chegar no final, vou adiantar, aliás, perdão.
eu vou fazer uma adaptação, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Tudo certinho, como que eu fiz essa minha adaptação pra dar certinho lá no final. Porque lá no final, gente, no nosso outro cantinho, terminando toda essa lateral, tem que sobrar esse espacinho aqui também. Porque aqui a gente vai iniciar daqui e vai fazer um cordão maior aqui. Bom, pessoal, aqui, olha, no nosso tapetinho menor, então, eu fiquei no total de 13 bloquinhos de 5 pontos altos nessa lateral maior. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vou mostrar pra vocês a adaptação que eu fiz no tapetinho menor. Eu trabalhei um bloco normal, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. No 8º bloco, eu trabalhei 2 pontos altos juntos aqui, pra bater certinho no final. No 9º bloco também eu trabalhei 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. No 10º bloco também e no 11º. Então, foi no 8º, no 9º, no 10º e no 11º. 12º trabalhei normal e o 13º também. Sempre pulando 3 pontos e a partir do 4º, ó, eu inicio o bloco, tá? Então, somente nesses 4 blocos, eu trabalhei 2 pontos altos juntos para bater certinho lá no final. 13 blocos no total na lateral maior. Isso significa que nos blocos que eu trabalhei 2 pontos altos juntos, também devem ficar aqui na mesma direção, a mesma adaptação. Trabalhar 2 juntos aqui do outro lado, na outra lateral também, tá? Vim trabalhando sempre 3 correntes, cheguei aqui no canto, eu faço correntes a mais. Então, eu faço mais correntes aqui no canto sempre. Eu vou fazer um total de 7 correntes. E aqui no final, eu deixei um pontinho e o pontinho aqui, ó, cordão de correntinha da curva, tá? Então, eu vou trabalhar 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quem preferir, gente, pode trabalhar menos ou mais. Vai depender muito da tensão do seu ponto. Eu venho aqui do outro lado, na lateral menor agora, e já começo, olha, nesse pontinho aqui, depois da curvinha, e deixo um pontinho sobrando, assim como fizemos na nossa passadeira, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem assistiu a aula da passadeira, vai tirar de letra toda essa execução aqui dos pontos. Então, aqui no cantinho, a gente sempre deixa um pontinho, o cordãozinho de correntinha, e do outro lado, um pontinho também, tá joia? Então, feito isso, eu inicio tudo novamente. Já fiz o primeiro ponto, venho no segundo. Tenho aqui meu segundo ponto, no próximo o terceiro, no próximo o quarto e no próximo o quinto. Bloquinho de 5 pontos, tá? O que você deve prestar bastante atenção é aqui, nessa curvinha. Se achou pouco, correntinha, faça mais. Se achou muito, faça menos. Depende muito da tensão do seu ponto. 3 correntes, pulo 3 pontos de base. 1, 2, 3. No próximo, mais um bloco. Essa é a nossa lateral menor, tá? Do nosso tapetinho menor também, do nosso jogo de cozinha Corações. Então, eu vou concluir essa lateral menor e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui na minha lateral menor, eu precisei trabalhar apenas um bloquinho com 2 pontos altos juntos, tá? Então, olha aqui, eu vou pular 1, 2, 3, no próximo, um ponto alto, no próximo eu já posso trabalhar 2 juntos, em qualquer pontinho, né, 2, 5, você pode trabalhar os 2 juntos. Olha, trabalhei 2 juntos aqui, já tenho 3, aqui o quarto e aqui o quinto. Deixei um aqui e o cordão de correntinha. Assim como na passadeira, nós ficamos no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocos. Na lateral menor, tá? Como é a mesma medida da largura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocos. A medida da largura é a mesma, tanto para os tapetinhos menores como para a passadeira. O que muda é no comprimento. 10 blocos, então, feito isso, eu faço o cordão de 7 correntes. Aqui já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembrando mais uma vez, quem preferir, faça menos ou mais. Bom, agora iniciando aqui na lateral maior novamente, eu pulo aqui o cordão de correntinhas e um ponto, já venho no próximo e inicio o meu bloco de 5 pontos. Lá do outro lado, na outra lateral, aqui no início eu não fiz adaptação. É só você dobrar a sua peça e ver exatamente aonde você precisou trabalhar 2 pontos altos juntos, tá bom? O importante, gente, é bater a mesma quantidade de bloquinhos de uma lateral e a outra, tá? Por exemplo, aqui eu fiquei com 9 blocos, na lateral menor aqui em cima também tem que ficar com 9.
Na lateral de baixo, nós ficamos com 13 blocos. Você pode ter ficado com mais ou menos, o importante é bater certinho do outro lado. Então, se eu fiz 13 blocos aqui e trabalhei 2 pontos altos juntos em 4 bloquinhos, olha, eu vejo aonde eu trabalhei 2 juntos, neste, 1, 2, 3 e 4. Então, eu faço um lá do outro lado, o segundo. A partir do terceiro, eu começo a trabalhar 2 juntos em um ponto. Tá joia? Então, por exemplo, olha, pra ficar certinho a adaptação, tá? Então, aqui eu fiz um, faço as 3 correntes, pulo 3 pontos de base. 1, 2, 3. No próximo, segundo. Um ponto alto sobre cada ponto baixo, olha, da carreira anterior. E aqui o quinto. Já fiz o segundo bloco com 5 pontos nessa lateral maior também. E agora eu começo a adaptação. Foram 4 blocos com 2 pontos juntos. 3 correntes, pulo 3 pontos, no próximo eu inicio o bloco. Então, eu posso fazer um aqui no primeiro, no segundo também somente um. Aqui no terceiro eu trabalho 2 no mesmo ponto, olha, 1 e 2. Já tenho 4 pontos. E no próximo, o quinto. Então, eu já fiz uma adaptação, foram 4. 3 correntes, pulo 3 pontos de base e no próximo eu inicio mais um bloco. Um ponto, no próximo, segundo. No próximo, eu já faço a adaptação, 2 juntos. 1 e 2, já tenho 4. E no próximo, quinto. Já fiz por 2 vezes, 3 correntes, pulo 3 pontos e sigo, tá? Aqui no caso, eu vou fazer somente mais 2 vezes dessa forma e seguir normal, lá no final vai bater certinho. Vou fazer aqui a curvinha e fazer a lateral de cima com 10 blocos, conforme eu já mostrei pra vocês, tá? Vou finalizar e já retorno com vocês. Alguns trechinhos vocês vão estar sempre vendo, como eu já citei também, na passadeira, gente. Olha só, ela está prontinha aqui do lado. Mas as explicações é a mesma. Eu só venho mostrar pra vocês no tapetinho menor quando muda, né? Quando tem alterações, na verdade. Tipo, a quantidade de blocos, o tapetinho menor é outra, na lateral maior. Mas as demais explicações é a mesma explicação da passadeira. E assim, você vai conseguir compor aí o seu jogo de cozinha. Bom, pessoal, já contornei toda a minha peça, já fiz aqui a outra lateral menor também, ficando com 10 blocos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui na lateral maior, 13 blocos, tá joia? Fiz aqui meu cordão de correntinha e vou finalizar no pezinho, olha, da terceira correntinha, com ponto baixíssimo. E aqui, nós vamos cortar o fio, porque eu vou entrar com a cor cru, assim como fizemos na passadeira. Corto, dou um nozinho, e as explicações que vocês vão acompanhar, né? A seguir é a mesma da passadeira, pois é a mesma quantidade de ponto aqui na cor cru, e depois que a gente retornar com a cor rosa também, tá joia? Como é a mesma explicação, eu vou deixar vocês com a videoaula aí já gravada. E eu vou fazer aqui, ó, bloquinhos de ponto alto. Nessa outra cor, você pode continuar, né, permanecer com a mesma cor, ou usar um tom mais escuro aqui, pra ficar tom sobre tom, que fica bacana também, tá? Porque depois eu vou voltar com essa cor novamente. Vou prender o meu fio de outra cor já nesse primeiro intervalinho de 3 correntes, bem aqui no cantinho, porque a gente vai trabalhar daqui pra lá. Dou um nozinho bem apertadinho. Busco o fio e já subo as 3 correntes iniciais, que faz a vez do meu primeiro ponto. Bom, eu vou trabalhar aqui um total de 7 pontos em toda a lateral maior e em toda a lateral menor. Somente nos 4 cantos que eu vou acrescentar ponto, porque exige aqui na curva mais pontos, tá? Então, eu já fiz as 3 correntes equivalentes a um ponto. Eu venho e faço mais 6 nesse mesmo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Contando com as 3 correntes iniciais, eu fico no total de 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que tem que ser ímpar. Se você quiser aumentar, se o ponto for muito justinho, você pode fazer 9. Tá joia? Fiz 7, então. Tenho meu bloco de 5 pontos, eu venho sempre no terceiro, ou seja, no do meio. Deixo 2, prendo no meio e deixo 2 aqui. Sempre prendendo no do meio. Laço, já venho no próximo intervalo e trabalho o meu bloco, né? Vamos chamar de leque, de 7 pontos. Aqui o segundo, 3,
4, 5, 6 e 7. Feito meu leque de 7 pontos, veio no bloquinho de 5 pontos, no terceiro, olha, no do meio, eu prendo com baixo, e vai ficando assim, tá? Já laça, vem no próximo intervalo, 7 pontos. Se vê necessidade, pode fazer 9, pode acrescentar. Lembrando que nos 4 cantos, nessa alça maior, a gente deve fazer mais pontos sempre, e tem que ser ímpar também. Tá? Vou adiantar então e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça. Vim ressaltar pra vocês, olha, eu vim trabalhando sempre 7 pontos aqui nos nossos leques e ponto baixo no terceiro ponto do bloco aqui, tá? De 5 pontos, no do meio. Aqui nos 4 cantos, eu trabalhei 11 pontos altos. Só mudou isso, tá? Ponto baixo no terceiro ponto aqui do nosso bloco e nos 4 cantos nessa alça maior, 11 pontos altos. Ponto baixo aqui no terceiro ponto e segue com 7 pontos. Aqui eu estou finalizando meu último bloco, meu leque de 7 pontos, vou fazer um ponto baixo, olha, no terceiro ponto. Feito o ponto baixo, eu já laço o fio e venho nessa alça maior, que é meu último canto. E trabalho aqui 11 pontos altos. 1, e aqui meu 11º ponto. 11 pontos, por se tratar do nosso canto, então precisa de mais pontos, tá? Então, aqui 11 pontos. Feito isso, ponto baixo, olha, lá no terceiro ponto do meu bloco de 5 pontos. Feito aqui o ponto baixo, nós vamos finalizar a nossa peça com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, lá onde nós iniciamos o nosso primeiro bloquinho, né? Primeiro leque de 7 pontos, e fica dessa forma. Lembrando que aqui eu falei, se você precisasse aumentar, poderia fazer 9, e aqui também, se precisar aumentar, pode fazer, então, no caso, 13 pontos, porque tem que ser ímpar, tá? Eu fiz 11, você pode acrescentar e fazer 13. Aqui eu vou cortar o fio, então, como eu citei pra vocês, era só essa carreira de outra cor. Deixo sempre uma pequena sobrinha, passo aqui por dentro da laçada, dou um nó. E vou entrar novamente com esse tom de rosa. Bom, pessoal, feito isso, né, já arrematamos a outra cor. Eu vou prender o fio rosa agora, vou prender um anterior, olha, esse aqui do canto, tá? Você pode prender onde você quiser. Aqui a gente tem 7 pontos, nós sempre vamos pular o primeiro e vamos deixar o último de cada bloco, inclusive aqui no cantinho, tá joia? Então, como eu tenho 7, eu vou pular o primeiro e vou prender no segundo. Prendo aqui, dou um nozinho e vou arrematando essa sobrinha ali já. Entro no mesmo ponto, subo as 3 correntes iniciais, altura de um ponto alto. 1, 2 e 3. Venho no meu próximo ponto, um ponto alto também. No próximo ponto, eu já faço, é no meu quarto ponto no caso, tá? Aqui tem o que eu pulei, o segundo, o terceiro. Aqui no quarto, eu faço um ponto alto com um picô. Fiz o alto, faço 3 correntes para fazer o pontinho picô, volto em cima aqui, olha, das 2 cordinhas desse ponto e prendo com um ponto baixo. Fiz aqui o ponto alto com picô, eu volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Será esse mesmo procedimento em todos os bloquinhos, tá? Em todos os leques. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E o último, eu deixo sem trabalhar, assim como eu deixei o primeiro. Laço o fio, eu tenho 5 pontos aqui de baixo, na minha carreira anterior a essa aqui, da outra cor. Eu pulo o primeiro também, eu venho sobre o segundo ponto, olha. Eu faço um ponto alto pela metade, puxo e paro. O segundo, no próximo ponto, pela metade e paro. E o terceiro, o último também eu deixo sem trabalhar. Alongo, puxo 2 cordinhas e paro. Pulei o primeiro e deixei o último. Dá 3 pontos, puxo todo mundo junto. Puxou todo mundo junto, vem para o próximo bloco, já laço o fio, pulo o primeiro ponto e repete. Um ponto alto. O segundo. Aqui no próximo ponto, que é o meu quarto ponto da base, eu faço um ponto alto com o picô, ou seja, é o meu terceiro ponto, mas contando com o que eu pulei, dá o quarto, tá? Aqui eu faço as 3 correntes para fazer o ponto picô. Volto nas 2 cordinhas e prendo com um pontinho baixo.
Volto ainda no mesmo ponto que eu fiz o ponto alto com o picô, um ponto alto. E faço os dois restantes, um e no próximo um. O último eu deixo. Vou lá no meu bloquinho de 5 pontos, eu pulo o primeiro, venho sobre o segundo, um ponto alto pela metade, alongo, puxo dois, duas cordinhas e paro. O segundo, alongo, puxo duas cordinhas e paro, e o terceiro. O último eu deixo também sem trabalhar, assim como a gente pula o primeiro. Puxa duas cordinhas e para, agora sim puxa todo mundo junto. É somente esta a nossa repetição, tá? Agora aqui no caso a gente chegou no canto, não muda nada. Vamos pular o primeiro, trabalhar no próximo já, no segundo, um ponto alto. Aqui o segundo, o terceiro, o quarto. E quando eu chegar no meu quinto ponto da base, olha, eu pulei o primeiro, trabalhei 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço um ponto alto com picô. Volto nas duas cordinhas do ponto e prendo com baixo. Ou seja, contando com aquele pontinho que a gente pulou, dá no sexto ponto, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas trabalhados é no quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Volto no mesmo ponto, onde eu fiz o ponto alto com picô, mais um ponto. E agora eu faço os demais restantes e deixo o último, que dá o total de 1, 2, 3 e 4. Certo? Dessa forma aqui. 5 com esse aqui do meio. Então, aqui no canto é dessa forma. Venho no bloquinho de 5 pontos, pulo o primeiro, faço um ponto alto pela metade a partir do segundo, mais um aqui no próximo e mais um no próximo. Todos pela metade, puxando só duas cordinhas. Agora sim eu laço e puxo todo mundo junto. O último eu deixo sem trabalhar. Então agora é só repetir esse mesmo procedimento por toda a volta. Eu vou adiantar a minha peça e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando a minha peça. Aqui foi onde nós iniciamos. Vou fazer aqui, olha, meu último grupinho, né? Meu último bloquinho de 3 pontos altos puxados juntos, sempre pulando o primeiro. Venho no segundo, alongo o fio, puxo somente duas cordinhas do ponto, um ponto alto pela metade. No próximo, o segundo, da mesma forma, sempre alongando, puxo duas cordinhas e paro. E aqui o terceiro. Pulei o primeiro e deixei o último. Também puxo, né? Perdão, só duas cordinhas. Fiquei com 4, laço todo mundo junto. E pra finalizar, olha, bem aqui no pezinho da nossa terceira correntinha, onde iniciamos o nosso primeiro bloco. Ponto baixíssimo. E aqui no caso eu corto o fio, deixo sempre uma pequena sobrinha. Passo aqui por dentro, dou um nozinho. Muito obrigada pela companhia e se você gostou, vou pedir para você deixar o seu like aí que me ajuda muito na divulgação do meu canal. Gratidão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!